Bem-vindo ao GDcast, estamos começando mais um episódio. Hoje o episódio número 13. 13 ou 12? É 13. E hoje a gente está com um convidado muito especial. Nosso roteiro está aqui, inclusive, dizendo... o título eu achei muito bom, que é Preservando a Memória de Valença. Antes de eu apresentar nosso convidado, eu queria só lembrar que esse espaço que a gente está aqui é um espaço disponível para locação, né? Você quiser fazer seu projeto, podcast, se você quiser, está querendo fazer conteúdo para a internet, videoaula, enfim, qualquer tipo de conteúdo em vídeo ou em áudio, esse espaço está disponível para locação. E quiser entrar em contato com a gente, é GD Agência em todas as redes sociais, né? E só mandar um inbox, mandar uma mensagem que a gente rapidinho atende vocês lá. Bem, feito o meu jabá, queria agradecer Gustavo Abruzini, muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu vou te ser sincero que eu não tenho uma apresentação enorme para fazer de você aqui, porque eu queria ouvir a sua história. Então, assim, eu acho que a gente ficar falando... Tem uma lista grande de aplicação aqui. Né? A lista é tão grande que acho que seria melhor você falar para a gente. Então, assim, antes da gente te ouvir, hoje a nossa mesa está com o João e o Alexandre. A gente está tendo esse privilégio de estar conversando com o Gustavo hoje. Gustavo, fala para a gente, assim, como é que começou a sua carreira, o que você já fez? Dá um resumão, só para a gente começar a conversa. Cara, eu sou formado em comunicação social, sou de Valença, nasci em Valença, e projetei na minha vida fazer comunicação. Eu gostava muito, desde garoto, de ler jornal. Meu pai era assíduo comprador do Jornal do Brasil. E ali eu comecei a ler esporte, depois a gente vai lendo um pouquinho de polícia, vai lendo aquelas matérias mais pesadas e tudo, e isso foi que me despertou querer ser jornalista. Depois, analisando bem, né, até cheguei à conclusão que eu gostava mesmo era de ler jornal. Eu não sei se eu estava tão preparado assim para ser jornalista. Mas iniciamos a faculdade, tive que ir para o Rio de Janeiro, né, fazer essa faculdade, aqui não tinha. E voltando, comecei a carreira lá, né, num jornal diário lá, Tribuna da Imprensa. E nesse jornal, eu acabei caindo para a área cultural. Eu fazia parte de um caderno cultural do jornal, onde eu, sendo uma pessoa de cidade do interior, eu comecei a lidar com grandes artistas, fazer matérias, fazer cobertura de shows, estreias de cinema. Cheguei até a me meter a ser considerado um crítico de cinema. Você fazia review também? Fazia. Legal. Fazia crítica de cinema, ia nas salas lá convidado pelas produtoras e tudo. E isso me deu assim, um gosto muito grande pela área cultural, apesar de que eu gostava muito de esporte também. Mas eu costumo dizer que às vezes a gente faz comunicação sem saber aonde a gente vai se meter. Primeiro, em que tipo de veículo, né? Porque na faculdade fala-se que você pode fazer jornalismo para trabalhar em jornal impresso, em rádio, televisão, agora nas mídias sociais, tudo. E eu acredito que a primeira oportunidade que dá esse caminho para você. Qual é o caminho realmente? Como a minha primeira oportunidade foi jornal impresso, eu acho que foi o que me agarrei e até hoje eu faço jornal impresso. A área cultural também, de uma certa maneira, acabou sendo a minha especialidade, né? Vamos dizer assim. Porque depois do jornal lá no Rio de Janeiro, eu acabei trabalhando também um período em assessoria de imprensa de um centro cultural lá, Centro Cultural Cândido Mendes. É uma experiência que até falo pouco aqui em Valença, pouca gente sabe, né, que eu trabalhei em centro cultural fazendo assessoria de imprensa. E também foi uma experiência muito interessante que acabou me jogando muito para esse lado cultural, sempre interessado em patrimônio histórico, sempre interessado em arte, em trabalhos artísticos. Até hoje, o jornal que eu edito aqui em Valença, se você avaliar, a gente dá muita força para a área cultural. Isso eu acho que tem a ver com essa minha experiência, essa vivência lá atrás, né? Acabou sendo uma vocação despertada, né, para a área cultural. Eu diria até
eu costumo brincar, né, que eu sou um artista frustrado, né? Como eu não vim com talento para nenhuma arte, né? eu sou um apoiador, eu costumo fazer alguma coisa de produção cultural também, mas é o caminho que me trouxe até aqui. Aí, quando eu voltei a Valença, eu cheguei a ser um prestador de serviço de várias áreas, né? Prestei serviço para a Fundação Dom André Arcoverde, trabalhei para a Unimed Marquês de Valença, trabalhei na prefeitura. Mas também ligado à comunicação? Sempre comunicação. Uhum. Porque da minha geração também, eu me recordo assim, que nós saíamos da faculdade muito focados em trabalhar para alguém. Nós não tínhamos muito esse sentido de empreendedorismo. Tá. Eu até acredito que isso me dificultou um pouco. Eu demorei a despertar para ser empreendedor, né, de alguma coisa na área de comunicação. Muitos cursos formam a pessoa para isso, para ser um prestador de serviço para alguém, né? Eu sou formado em design, por exemplo, a gente meio que formado para trabalhar para uma agência. Trabalhar para alguém. Né? Exato. Então, agora que eu acho que está despertando mais a formação dos cursos, de também botar alguma coisa de empreendedorismo, de discutir isso, de lançar a ideia, né? Essas startups e tal, as pessoas estão vendo que podem também ser donos do seu próprio trabalho, né? Então, você veja, eu voltei a Valença em 1992 e eu fui abrir a minha firma em 1997 para prestar serviço para a Unimed, onde eu fiz um jornal que eles tinham, era um house organ, né? Um jornal interno, que era O Marquês, que era um jornal que tratava mais dos assuntos voltados para a Unimed. A Unimed daqui ela também tem um braço lá em Miguel Pereira. Era informação e publicidade meio que colado, né? E circulava mais dentro dessa comunidade de associados, médicos cooperados, tudo. E eu acho que isso serviu também de um certo laboratório, né? Para também a gente ir amadurecendo a ideia de um dia, quem sabe, fazer um jornal. E quando eu tive a passagem pelo governo do prefeito Luiz Antônio, né, hoje nosso ex-deputado federal, o segundo governo dele, 2001, 2004, eu fui convidado para ser o assessor de comunicação. E ali eu fui amadurecendo a ideia de ter um jornal, porque muita gente falava, né? Nessa época já não tinha mais, né? Tinha, na época do início do governo, tinha o jornal Gazeta Valenciana, do Rafael de Carvalho, e tinha aqueles jornais ainda mais tradicionais, que viviam muito em função de Câmara e Prefeitura, né, de editais. Era o Voz de Valença, Porta-Voz. E, no meio desse governo, muita gente falava para mim, Valença precisa de um jornal, que o Gazeta, no meio ali, isso também parou, né? Era um jornal semanal. E as pessoas falavam muito isso para mim, você devia ter um jornal, Valença precisa de um jornal. Terminou o governo, eu me animei. E aí fundamos o Jornal Local, que a ideia era ser um jornal semanal, até para que a gente achava que era possível quebrar aquele paradigma de Valença não acontece nada, um jornal aqui não tem nada para... Vai sair nada, não vai ter nada toda semana. Nossa, toda semana é muito. E nós acreditávamos que não, que havia uma série de informações que dariam conta de realmente. E não só isso também, que a gente tinha também uma visão dos jornais que até então se instalaram em Valença, de uma informação do jornal ser passivo, né? De depender das informações chegarem, ou da prefeitura, ou da Câmara. E nós acreditávamos de um modelo diferente. Também nós propormos pautas, né? Do que a gente via na cidade, do que talvez, às vezes, passasse desapercebido dos nossos olhos, uma coisa corriqueira, uma coisa mas que era relevante, que era interessante. Você acha que isso veio, desculpa te cortar, mas você acha que isso veio da seu background trabalhando com cultura? Porque cultura meio que você tem que correr atrás também. Eu acho que foi. Porque nessa experiência de caderno cultural, eu lembro que nós tínhamos uma reunião de pauta semanal, onde a gente tinha que tirar da cartola 3 matérias, assim, não do que estava acontecendo, mas do que a gente pudesse vislumbrar, que a gente podia cavar que ia sair uma matéria. Então, seriam coisas curiosas ou coisas interessantes, inusitadas. E é disso que jornal cultural vive, né? Se você olhar esses cadernos... Esse exercício aí é bem... Segundo caderno, tem sempre uma coisa assim que isso
nunca ouvi falar disso, matérias de comportamento, né? Coisas que às vezes as pessoas começam a fazer e ninguém sabe de onde surgiu. Isso E às vezes de um tema você tem que destrinchar e fazer ele virar um outro tema, né? Porque, então, esse jogo de cintura até você deve ter trazido para o jornal, né? Isso. Tipo, a gente vai ter que correr atrás da matéria também. Né? Eu acredito que sim, essa coisa da percepção de algo que a gente possa ou traduzir, né, que está todo mundo às vezes consumindo, mas não sabe de onde veio, por que veio, ou por que está fazendo, e coisas que de repente curiosas do nosso cenário, do dia a dia, que possam ser transformadas ou valorizadas, ou pessoas que estão fazendo alguma coisa que sai da normalidade, né, que era legal enaltecer. Então, eu acho que tem sido muito por esse lado. Mas é claro que dificuldades a gente sempre enfrenta. Cidade do interior é diferente, né, da cidade grande. Cidade grande, a gente percebe, as pessoas são muito receptivas a uma abordagem, né? São muito falantes. Né? Você vê, repara entrevista na TV Rio Sul, né? É uma dificuldade, o repórter passa uma dificuldade, às vezes, para tirar alguma coisa da pessoa, a pessoa sim, não. É um passo que... Aí você vê o RJ do Rio, a pessoa... Sai falando e vai embora. Falando, né? Aí você... o carioca. Não é carioca. Cidade grande, acho que dá essa fluência, né? Talvez esse conforto para a pessoa, né? Ela tá ali no meio de uma multidão. É curioso porque o último episódio a gente conversou... Eu não estava na mesa não, mas eles conversaram com a Larica, que é uma influenciadora de Valença, que está com um perfil grande em várias redes e tal. E uma coisa que o namorado dela que veio com ela, que é meio que o assessor e faz tudo dela, o cara que filma, etc. Ele estava falando que ela também teve que desenvolver essa skill de assim, parar as pessoas na rua, porque o trabalho dela assim, é fazer jogos de rua. Então ela teve que desenvolver uma skill também de parar as pessoas na rua e fazer a pergunta certa para conseguir extrair a resposta, porque senão as pessoas ficam travadas. Exatamente. Né? É meio que você está falando. Você tem que fugir da pergunta que te deixe a pessoa com sim e não, né? Que aí a coisa não evolui, a pessoa não percebe que você está ali à vontade para falar, né? Acho que por ser pequena a cidade também, o pessoal fica muito... Existe aquele negócio, né, que a pessoa que é tímida, na verdade, ela acha que ela está sendo visada o tempo todo, né? E como é uma cidade pequena, eu acho que é muito todo mundo fica mesmo. Assim, todo mundo vai me ver, não quero participar, que todo mundo vai me ver. Acho que vem mais disso que você está falando mesmo. Uma cidade pequena, todo mundo... fulano vai me ver, Beltrano, porque aqui todo mundo conhece todo mundo, é como se fosse um bairro do Rio, né? Agora, no Rio, o cara vai, sei lá, se ele vai ver, porque tanta gente, lugar tão grande. A pessoa não tendo o costume, né? Ela fica com medo de pagar mico, né? Isso. Ou pagar mico. Eu não estou preparado. Você pega assim meio... Mas no início devia ser pior, né? Quando você começou. Você sentiu uma evolução? Eu sinto assim, eu como fazendo trabalho de repórter, a minha grande dificuldade, muitas vezes, era que as pessoas achavam que ela não era a pessoa certa para ser entrevistada. Sim. Ou ela considerava que em algum outro lugar teria essa informação e ela queria passar para outro. E muitas vezes, assim, fazendo trabalho também de pesquisa histórica, a gente quer entrevistar uma pessoa para obter uma informação lá do passado. Procura no livro do Leone Ório, um livro que é de 1952. A pessoa acha que está lá a informação. É um livro, né? Cristalizada. A entrevista, às vezes, pode ter muito mais do que ficou no livro. Claro. Né? Mas é uma dificuldade. E eu acho que também tem um outro detalhe, gente, que às vezes a gente esquece. A gente não pode esquecer da nossa... Não é fronteira, é divisa com Minas, né? A gente é muito mineiro. Muito. Mais do que mais confiado. A gente é muito pé atrás. Quem é esse aí? É filho de quem? Está ligado a quem? Trabalha para quem? Eu vou estar envolvido com quem? Então, tem muito essa desconfiança também. Precisa, às vezes, de uma meia hora de conversa, né, para esclarecer qual a intenção, qual o objetivo, para que se presta, onde vai sair. Mas assim como as pessoas falam que Juiz de Fora é um pedaço do Rio, né, é um bairro do Rio, eu acho que Valença é mais Minas do que qualquer outra coisa mesmo. Tá trocado. Tá trocado. Até essa produção que a gente tem, né, assim, de queijo e café antes, né, é uma produção bem mineira, né? Rapaz, você agora me fez lembrar, no meu primeiro dia de aula na faculdade, eu fiz jornalismo na UERJ. E lá o trote não era um trote assim igual a esses de
sacanear a gente, né? Pintar a gente, rasgar a roupa, não. Era um trote maneiro da pessoa subir lá na mesa do professor e tinha que se apresentar. A gente estava em comunicação, né? Tinha que se apresentar. E na minha fala, rapaz, eu mandei de uma vezada só. Aí um cara lá, epa, esse aí, você é da onde? Você não é daqui não, você é de Minas, né? Fronteira. Fronteira quase lá, né? Mas me entreguei na fala. Na hora, né? Eu cheguei a fazer faculdade em São Paulo. Em São Paulo eu era o carioca. Aí eu vou no Rio, eu sou mineiro, né? Tem isso, não né, tem, cara? Em São Paulo, na verdade, valenciano é de lugar nenhum. Valenciano é valenciano. Na minha época de faculdade, estava passando uma novela também, que era a novela das 6, era no interior, era o negócio do filho do diabo, era o Cadu Moliterno. E era rural, né, a novela. E os meus colegas do Rio achavam que todo final de semana que eu vinha para Aparecida, eu andava a cavalo. Eu nunca andei a cavalo, rapaz. E pior que teve uma porção de novela que a área rural era filmada por aqui, né? Agora, você estava falando do início do jornal. Isso foi mais ou menos que ano? O Jornal Local começou em 2006. 2006, Exatamente, no dia 9 de novembro de 2006, a primeira edição. E como é que começou o Jornal Local, assim, estrutura? Você que fazia tudo? Como é que funcionou? Não, eu nesse período que eu estava na assessoria de comunicação da prefeitura, eu fiquei observando a atividade na cidade e fui planejando, imaginando como é que eu poderia fazer. E eu já sabia que algumas coisas eu não queria, de jeito nenhum, que era ser o jornal do eu sozinho, que todos os outros eram. Então, assim, o dono do jornal era a referência. As pessoas até falavam jornal do fulano, jornal do Beltrano, e eu não queria isso de jeito nenhum. Vira opinião, tudo que sai ali fala que é a sua opinião, né? Tudo é culpa minha, né? E aí, para criar o jornal, eu convidei o Paulo Henrique Nobre, que trabalhava num outro jornal aqui na cidade, para ser o repórter do jornal. E tinha uma pessoa que já era estagiária da minha firma, que fazia mais essa parte de design, formada em publicidade. Foi a base do jornal. Aí captamos o seu Joel para ser o cronista esportivo, e ele também faz tudo lá, renova assinatura e tudo. E já teve outras pessoas que... O Ricardo Reis era fotógrafo. Você já startou com uma certa estrutura, então. Uma certa estrutura de pessoas para evitar essa coisa do jornal do eu sozinho. Evitei também essa coisa de nominar, ser um jornal de Valença. Eu queria que pudesse ter essa possibilidade de não ter esse bairrismo que a gente tem aqui. A gente tem bairrismo até de distrito, né? Se você for lá em conservatório, Jornal de Valença, você vai ser... não vai ser receptiva a coisa lá, porque eles são muito bairristas do lugar. E outra coisa que eu tentei evitar era essa coisa do jornal de graça. Jornal panfleto. Distribuição gratuita, né? Quando a gente já lançou o primeiro número, foi distribuição gratuita, já informando que a gente só ia estar nas bancas ou por assinatura. Para também a pessoa valorar, dar um pouco de valor, porque os outros eram todos distribuídos de graça, e a pessoa pegava o jornal, daqui a pouco jogava, você via o jornal caído no chão. Então, isso a gente conseguiu evitar. Nesse período tinha muito jornal, né? Tinha muito jornal que, às vezes, estava a serviço de algum objetivo, em geral, político. Então, tinham jornais que surgiam do nada na véspera de uma eleição, e aí, logo depois da eleição, acabava. Quando a gente surgiu, houve essa desconfiança de que a gente podia estar ligado a algum... Podia ser mais um desses, né? Até porque eu tinha trabalhado no governo do Luiz Antônio, as pessoas me viam muito ligado à família Correia, eu tinha trabalhado com o André. Até pouco tempo se falava muito que o Jornal Local era do André Correia. Isso aí, eu tive que carregar esse estigma, porque aqui em Valença também a gente é rotulado, né? Sim. Onde você trabalhou, você fica com um rótulo na testa. Mas a gente não se deixou esmorecer, continuamos, perseveramos e fomos tentar trabalhar de uma forma o mais profissional possível, como é feito nos grandes centros. O jornal vive desses recursos, venda em banca, assinatura, publicidade, e tentando ser o mais honesto possível no trabalho que a gente faz. A gente já teve algumas dificuldades, algumas polêmicas. E, engraçado, eu achava que eu ia ter problema em termos de justiça com política, né? Nunca tive. Era só
a coluna policial que me dava problema. Ué? Porque sempre tinha alguma coisa muito polêmica, o jornal era processado, porque outra coisa também, a gente começou querendo ser muito profissional, de evitar de fazer aquela coisa que a rádio fazia muito. Foi preso o ADC, DD. Eu lembro disso na rádio. Tinha muito. Isso não era jornalístico no nosso entender. Não tinha nada de jornalístico nisso. E nós trabalhávamos com um boletim de ocorrência, tendo sido preso em flagrante, eu acho que não havia problema nenhum de sair o nome da pessoa. Ih, rapaz, mas isso dava uma problemada, porque vira e mexe, advogado processava a gente. E, por fim, a gente foi acabando, a gente teve que dar o braço a torcer e fomos diminuindo esse tipo de ocorrência, até que, por fim, baixaram uma norma lá na justiça que não pode... Enquanto o cara não é julgado, sentenciado, ele não é culpado de nada. Ele é... Então, já que é assim, é melhor a gente não correr esse risco. Aí vocês abortaram a missão. Aí... Você estava falando que o jornal já começou com uma visão de venda, né? Era um produto. E vocês pegaram um período que se vendia bem jornal, né? Quando você começou. Eu lembro que, por exemplo, na minha família, era normal, todo dia de manhã, você vai, compra pão e o jornal, volta com ele debaixo do braço. Exatamente. Né? E eu vi isso diminuir a ponto de... Assim, eu não lembro mais a última vez que eu saí para comprar um jornal, por exemplo. Né? Às vezes eu saía para comprar para minha mãe, sabe, minha avó, e com o tempo isso foi acabando. Como que esse processo de ver o jornal começar a ter uma redução, como é que foi isso para vocês? Assim, principalmente no bolso, né? Como é que vocês foram saindo dessa situação? Porque vocês mantiveram o jornal até agora, pô. Pois é, a gente percebe, a gente foi sentindo isso realmente. Quando a gente surge, eu acho que o produto do jornal ainda era muito respeitado, no sentido de todo mundo... Criava-se uma expectativa do que vai sair no jornal e tal. E eu lembro da gente ter feito algumas edições com uma tiragem de 5.000 exemplares. Assim, que a gente sabia que ia dar. E a gente tinha um distribuidor muito bom. Não sei se vocês lembram uma banca que tinha em frente à grade, naquele casarão, era o Fábio. O Fábio era um ótimo distribuidor de banca, ele controlava isso, tudo. Aí o Fábio resolveu deixar de ser banca. Foi um dos primeiros aqui que estava desiludido com a atividade, né? E quando o Fábio deixou de ser o nosso distribuidor, já foi um baque. Quando veio a pandemia, foi o baque final, porque aí foi quando a gente teve uma diminuição de banca assim absurda. Mas, por outro lado, eu ainda tenho eu ainda tenho um público muito fiel, que são os nossos assinantes. As pessoas tem uma fazem cartela boa de assinante ainda tem uma galera assinante, e é essa galera que faz a gente ainda ter força para continuar, porque o seu Joel é que renova as assinaturas. Então, toda vez que eu estou pensando, acho que está na hora de eu caçar outro caminho, aí vem o seu Joel com renovação de assinatura. Falei, porra, pessoal, renovou agora, me obriga a ficar mais um ano, né? Assinatura anual. Cara, lá em casa, o único jornal impresso que ainda tem, eu cresci com... Era Dia, Extra, todos eles. Lá em casa tem carrinho que meu avô juntou de selo e tudo. Mas hoje em dia, o único jornal impresso que tem na minha casa é o Jornal Local. Meu pai é um dos culpados. O meu pai recebe, fala assim, não, o jornal local a gente tem que pegar, tem que saber da cidade, porque as notícias de Brasil, de mundo, aí pega na internet, pega na televisão, tá o tempo todo vendo, né? Aí falou, não, a notícia de Valença é aqui que a gente pega. Então, esse aspecto que você destacou, eu acho que é isso que ainda faz com que nós tenhamos uma perspectiva. Eu acho que os jornais de interior, porque ninguém cobre tão bem o interior como quem está no interior, sim. Nem uma TV Rio Sul. Aí são regionais, né? Então é uma vez ou outra que faz uma matéria. E eu acho até que Valença, de uma certa forma, não é porque é o meu negócio, mas
tem o privilégio ainda de ter um jornal impresso, porque está acabando mesmo. Barra do Piraí não tem mais jornal impresso. Barra do Piraí. E não tem nada mais assim? Impresso. Impresso. Digital. Digital tem. Jornais estão passando para digital. Volta Redonda, Barra Mansa, tem um ou outro. O Diário do Vale ainda. Diário do Vale mudou de dono, mas ainda tem impresso. Diário do Vale, esse Voz da Cidade, que é Barra Mansa. Mas, assim, cidades da nosso tamanho aqui são muito raros ter jornais. Tem Vassouras, tem um guerreiro lá também, o Tribuna do Interior, o Marlos França. E assim, e a gente lamenta que, às vezes, o esforço não tem o retorno de quem deveria dar esse retorno. Eu estava comentando aqui das publicações oficiais, não quero nem entrar muito nesse assunto, que fica parecendo chorumela minha, mas, de certa forma, seria uma obrigação do poder constituído da cidade publicar os atos. Para que os atos tenham efeito, teriam que ser publicados. E os atos não são publicados no Jornal da Cidade, são publicados num órgão digital que não está previsto nem na lei orgânica, nem na Constituição Estadual, nem na Constituição Federal. Boletim, né? Boletim oficial eletrônico. E os nossos vereadores consideram que ali está cumprindo, né, o efeito e ninguém na cidade reclama. Então, e nem nós podemos reclamar, porque, na verdade, quem está sendo passado para trás é a população. A população. Porque os atos administrativos de uma prefeitura e de uma Câmara deveriam ser publicados para que a população tivesse ciência. Então, eu te pergunto, será que lá em Santa Isabel do Rio Preto todo mundo tem internet para ir no boletim oficial eletrônico? Sim. Então, fica essa pergunta. Então, de certa forma, se nós estivéssemos tendo o apoio do poder público, talvez nós estivéssemos num outro patamar, numa outra perspectiva. E a gente tem uma série de limitações, número de páginas, a gente não consegue aumentar, porque tem custo. Vocês já tiveram um número maior de páginas? Já chegamos a ter edições com 24 páginas. Eu lembro que eu vi maiores. E de tempo para cá a gente está limitado a 12, porque não tem condição. O custo de gráfica vai crescendo de uma forma que não se paga, né? Então, é um esforço, hoje eu diria que é um esforço também cultural, de ajudar a preservar a memória da cidade, porque daqui a 10 anos, 20 anos, se você quiser pesquisar sobre a Valença de 2020, como é que foi o bicentenário da cidade, você vai achar lá no Jornal Local e talvez lá na Biblioteca Nacional, que eu mando para lá. Todo ano eu fecho as edições do ano, né, 52 edições, mando para a Biblioteca Nacional, registro lá. Então, a versão impressa mesmo. A versão impressa. Tá? Isso aí é até uma obrigação por lei. É a lei que rege essa coisa da publicação, né? Que toda publicação no país, livro, revista, jornal, tem que ser encaminhado para a Biblioteca Nacional, ficar registrado lá. E o nosso jornal local está rigorosamente cumprindo essa lei desde o número 1. O acervo do jornal local está... Isso aí foi uma coisa que me despertou por causa de pesquisa histórica, procurando jornais de Valença antigos, e muitos jornais não estão lá. E não estão em lugar nenhum mais, né? Porque não houve esse cuidado, né? de se enviar para lá. Então, pelo menos teria um lugar lá. Já que aqui em Valença também não tem nenhum órgão, nenhuma instituição que preserva isso, né? A memória chama hemeroteca, né? Esse setor que guarda jornais para pesquisa, né? É muita coisa. Em história se descobre através de jornais antigos, não é? Eu acho que é interessantíssimo, porque o jornal, ele normalmente, ele até o papel jornal é uma coisa meio descartável, né? É para um consumo rápido, né? Você pegou, leu, descartou. E aí serve para muitas outras coisas, né? Serve para forrar canil, forrar gaiola. Mas esse caráter de consumo rápido faz com que as pessoas, às vezes, desvalorizem o seu conteúdo, porque já foi consumido. Mas, muitas vezes, na hora da pesquisa histórica, o jornal tem uma possibilidade de te jogar lá numa viagem no tempo, de entender melhor como é que as coisas eram, como é que as relações
econômicas, sociais, como é que se davam, né? Que às vezes um livro... E acaba sendo uma fotografia meio que despretensiosa do dia a dia, né? Porque você tem que gerar tanto conteúdo que você gera um conteúdo assim, é a foto daquele momento ali. Então, para quem está pesquisando, às vezes ter essa noção mais assim, chão de fábrica, vamos dizer, né? Traz uma outra visão. E até a linguagem. Até a linguagem, justamente. E até assim, essa coisa de sequência... Agora, com essa história dos 200 anos, né? A gente ficou muito pesquisando, outras pessoas estão pesquisando, fazendo documentário, fazendo livro. E muitas vezes eu sou consultado se eu sei de determinado assunto, de como se deu determinada sequência de fatos agora, de coisas recentes. Uhum. O professor Antônio Carlos está fazendo um trabalho, um livro, e ele sempre me consulta, porque eles me consideram que eu sei mais do século XX para o século XXI, até por causa da ligação com o jornal. E a sequência de prefeitos, como é que foi? Quem entrou na sequência de quem? Quer dizer, não tem aonde consultar, né? Se a gente não usar isso, escrever em algum lugar, vai se perder. Vai. Porque são coisas que o dia a dia do jornal registra. E aí que você estava falando que os outros tem cidades que não tem mais o físico. Eu acho também que o digital ele dá uma esfriada nessa consulta, né? Não sei se a publicação fica tão viva quanto você tem no papel. É uma coisa diferente. Eu acho que talvez seja a próxima discussão a ser feita. Será que o que vai para o digital, no dia que a gente for só digital, será que isso vai ser definitivo, ou vai ser perene, ou daqui a pouco vai sumir tudo? Eu fico me questionando, porque hoje talvez o grande concorrente nosso, do nosso jornalismo semanal, sejam as redes sociais. Certo. Que muita gente passou a registrar as suas coisas nas redes sociais, não precisa mais do jornal, está lá, eu boto lá no meu Facebook e tal. E aí eu fico pensando, será que isso vai ser para sempre? Você vai achar esses registros lá no Facebook? Ou o Facebook um dia acaba, um dia muda de dono e um dia esse acervo de coisas que você sobe, de fotos da sua vida. Foto, né? Antigamente a gente revelava e tinha álbuns de foto, né? Hoje nessa correria, a gente faz muita foto e nem sempre a gente imprime. A gente guarda. Aí guarda num celular que trava, guarda num computador que dá pau, isso num HD que estraga. E aí? Como é que fica a tua história? Depois, eu estava pensando nisso outro dia. Eu tenho um HD externo lotado de fotos. Como se eu estivesse guardando. Na verdade, nunca tá lá, né? Pois é. Aí só tá lá. Eu te pergunto, quantas vezes você vai lá dar uma olhada? Pois é. Rever suas memórias. Pois é. E eu acho que também acontece isso quando você fala de rede social, por exemplo, tá no Facebook ou tá no Twitter. É tudo na mão de uma empresa. Cada site está na mão de uma empresa. É vendido, ou eles têm que liberar um banco de dados. Então, a gente vai apagar tudo de 2015 para trás. Pode existir isso. Pode. E realmente você perde um registro. É o que a gente fala, por exemplo, quando a gente... O Orkut, né? Rodou e eu perdi. Eu perdi muita coisa que tinha lá, cara. Mas quando a gente fala de... Aqui, por exemplo, a gente trabalha fazendo muito site, né? E uma das coisas que a gente acha importante para a pessoa, hoje que tem uma empresa, né, ter um site, é porque, além de você ter o controle total sobre o conteúdo, é que aquilo ali é sua casa própria na internet. Enquanto você estiver pagando hospedagem, você tiver uma hospedagem, um domínio ali na internet, você vai ter o teu conteúdo ali para você, porque é isso que ele estava falando. Uma rede social, de uma hora para outra, ela pode simplesmente dar fim no teu conteúdo, né? Ela pode acabar a rede social ou ela pode... Não quero... todas essas fotos antigas aqui, cara, não vai valer de nada, tá? Acabou. E aí você perdeu toda essa memória, porque você está na mão de uma empresa. Exatamente. Né? Se você acreditou que aquilo estaria ali eternamente... Exatamente. E diferentemente do produto físico, né? Que para a memória eu acho que é bem diferente. Né? Aí você estava falando sobre que os assinantes... são hoje o teu braço direito, né? São pessoas que seguram o jornal. Você tem uma noção de como é que é esse público? Você tem uma amostragem, tipo, geralmente pessoal com mais de 40 anos? Falando em assinante, tem muito assinante de fora de Valença também? Não, também. Já tive.
E deixei de ter muito por decisão minha, porque os Correios prestavam um péssimo serviço. Sim. E eu recebia muita reclamação. Porque no começo do jornal, muita gente que é de Valença morando fora, né, se interessou. Poxa, receber notícias da cidade, né? Então eu cheguei a ter, assim, semanalmente mandava umas 100 jornais. Eu lembro que eu fazia aquela etiquetinha, tinha que dobrar, etiquetar. E eu postava no Correio na mesma quinta-feira que o jornal saía aqui. E eu tinha retorno de assinantes, principalmente do Rio, cara. Falando que, o jornal não chega, já tem mais de 2 semanas que não chega. Aí não dá. Aí não dá. O Correio é péssimo. Aí eu fui desiludindo dessa ideia. E aí fui tentando fazer com que quem era de fora de Valença acessasse a gente de outra forma, de uma forma digital, no nosso site e tal. E o assinante daqui, eu não tenho pesquisa, nunca tive condição de fazer uma pesquisa, mas assim, eu conheço uma grande parcela desses assinantes. E eu percebo assim, que são pessoas dessa geração minha para frente, porque o pessoal mais novo realmente não pegou, não consome. Depois, então, que o celular dominou a vida dessas pessoas... É só a rede social. Não faz parte da vida delas. Então, mas esses assinantes são pessoas que sempre consumiram jornais, gostam, né? Se divertem de ter... sentem falta. Teve uma época até que a gente era mais no começo, né? Eu lembro que se o jornal não chegasse na quinta-feira até 7 horas da manhã, tinha gente ligando para a redação: cadê meu jornal? Porque eu gosto de ler o jornal local primeiro que de ler o Globo. Eu falei, nossa, né? Virou parte da rotina. Virou rotina, né? E aí... Mas esses assinantes, assim, a gente tem renovado, eles têm sido muito fiéis à ideia, ao jornal, gostam do jornal, mas a gente tem dificuldade de renovar esse público. Esse público, realmente. Tem algum plano em mente ou não? Eu tenho já um pensamento de muito em breve, até por causa da dificuldade de tudo que envolve esse produto, jornal impresso, está se deteriorando de uma forma muito rápida. Então, a começar pelo ponto de venda, né? Banca também já está passando por dificuldade. Valença tem o que? Valença eu tenho fiéis amigos de banca, que é o Roberto da banca perto do Fórum, na Rodoviária Velha. É verdade. Tem um casal ali no Jardim de Cima, tem uma banca na Feira e tem uma banca no Monte Douro. E até então eu tinha outros pontos alternativos, aquela percepção do pão, né, que você falou. Padaria. Eram meus pontos alternativos às padarias. Porque eu imaginei, o cara já vai lá comprar o pão cedo, porque o jornal, se passar da primeira hora, já perde o interesse, né? Então tem que ser naquela hora do pão fresquinho, o cara comprar um jornal também. E teve um período que a gente distribuía em várias padarias na cidade, e aí, recentemente eu resolvi dar essa exclusividade para essas poucas bancas, que eu acho que elas já estão em tanta dificuldade, eu vou arrumar concorrência. Então, como eles são essencialmente quem tradicionalmente trabalha com jornal, eu vou dar preferência, eu só estou com jornal nessas bancas. E não sei até quando, mas eu acho que muito em breve eu já vou ter que dar alguns passos, porque a outra precariedade que a gente encontra é a questão da gráfica. Eu não tenho gráfica. E nós começamos o Jornal Local com uma gráfica aqui de Valença. Era a gráfica do BOC, que era parceira. Eles se adequaram para poder fazer o processo mais rápido de entregar a impressão mais rápido, tudo, mas isso fez com que eles também se sobrecarregassem numa questão de ter uma máquina específica só para a gente. E não tinha mais nenhum outro jornal, até que chegou uma hora eles... Não dá mais, a gente não está vendo vantagem de fazer o jornal. Isso foi lá pela edição número 500 e pouco. Eles pararam de fazer, eu tive que buscar a gráfica fora de Valença.
Aí fui para uma gráfica em Volta Redonda, fiquei uns 2 anos, mas a qualidade caiu muito, qualidade de impressão, vinha um jornal sujo, um jornal mal impresso, com um problema de registro, aquele problema da foto ficar tremida, né? Porque Você só via quando chegava aqui, né? aí via aquela fantasmagoria, né? Já. Aí vai devolver, perdeu. Não dá. E eu precisava da questão do tempo, porque tinha essa coisa muito da logística, né? De distribuir. Então, teve um período duro também, foi perto da pandemia. Eu já estava sofrendo com a gráfica, passei a sofrer com a pandemia. Até que esse amigo de Vassouras, que tem jornal lá, ele me indicou essa gráfica de Niterói, que melhorou muito a nossa impressão, mas a distância aumentou, né? Uhum. E aí a logística passa a envolver a empresa de transporte, que também nem sempre acerta esse passo, e aí tem semanas que eu atraso a distribuição, e isso vai desgastando a gente também, né? Mas atrás assim, de um dia para o outro, não, né? Já aconteceu. Caramba. Acontece principalmente semana que tem feriado. Porque aí a empresa de ônibus Você fica refém deles. coloca mais horários e utiliza ônibus terceirizado, aí no ônibus terceirizado não vem, aí atrasa o horário. Bagunçou tudo. Bagunça tudo. Aí fica para o dia seguinte. E isso vai desgastando um pouco a gente vai desanimando, vai vendo que esse processo, se já está se deteriorando, vai chegar uma hora que eu preciso estar me precavendo de quando chegar essa hora eu Você ter está vendo já o que pode acontecer. um outro caminho. É engraçado que, só abrir um parênteses, você estava comentando sobre banca, né? Que Valença está com pouca banca. Na verdade, sim, o país está com pouca banca, né? Está acabando, né? Sim. Eu vi uma matéria em algum jornal que no Rio você tem uma impossibilidade de fazer publicidade em qualquer lugar por causa da poluição visual, né? Você tem alguns locais determinados já e você não pode fazer em qualquer local uma publicidade e está ficando esgotado. Assim, você já não tem mais outdoor para colocar, etc. E aí eu vi que tem umas pessoas que estão fazendo banca de jornal fake, às vezes bota bala, bota um jornal e outro só, e aquela banca fica solta lá para que, na verdade, atrás da banca eles colocam um telão de LED e fica passando publicidade. Foi uma forma que estão usando para burlar. Né? Banca no Rio, São Paulo é isso. Vende cerveja, vende um pouquinho de jornal no canto ali, alguma revista. Só para falar que é uma banca. Tem bala, é isso. É quase um barzinho. Exato. Assim. Tá Aí que eu ia fazer outra pergunta, que é isso que ele está falando. Acaba virando quase que uma outra coisa. Mas você acha que existe uma chance do produto jornal, do negócio banca, se transformar em alguma outra coisa ou se transformar num produto de nicho e que tenha que ter um valor agregado maior, como, por exemplo, aconteceu com o CD, aconteceu com o vinil, que são produtos que, teoricamente, acabaram ficando descartáveis, né? Assim, você pode ouvir música hoje em qualquer local, por streaming, mas ainda existe um público consumidor, e até um público novo que começou a renovar, que está comprando vinil, que está comprando... fita cassete. O público que ainda está comprando, por exemplo, o livro, né? Embora exista o Kindle. Né? Então, assim, você acha que, vislumbrando o futuro, embora seja pessimista, né? Eu vejo que a tendência é acabar, mas você acha que ainda pode se tornar um produto de nicho ou não? Cara, eu não sei. Eu acho que, assim, ao mesmo tempo eu vejo assim, que muitas coisas vão e voltam, né? Sim. Eu fico pensando assim, será que se um dia a gente deixar de ter o impresso, não vai aparecer alguém lançando algum jornal impresso? Pode ser que sim, né? Pode ser que dê uma saudade, uma nostalgia lá na frente e as pessoas, até quem nunca consumiu o nosso jornal, passe a consumir. Porque tem essa coisa também, né? De quem lança, quem faz, de que forma que faz diferente. Mas eu acho que a tendência é ir para esse lado digital mesmo, até porque também as mídias digitais elas vivem muito em função de conteúdo, né? Sim. Cada vez mais elas o conteúdo que rege, né? Elas buscam, né, um conteúdo próprio, um conteúdo inusitado. Então eu acho assim, o jornal local, essa marca jornal local, ela pode contribuir de outras formas, mas sempre trabalhando com conteúdo. Então, eu acho que a nossa tendência é talvez
tentar manter o público que a gente tem fiel ao impresso, se adaptando a uma nova possibilidade digital e, nesse momento, buscar talvez esse público que a gente nunca teve enquanto impresso, mas que está de olho lá nas mídias e talvez descubra que nós temos um conteúdo próprio, local, que pode ser útil, pode lhes fornecer informações de sua própria cidade, que às vezes eu vejo a experiência que eu tenho muito em casa, né, meus filhos. Eu chego com o jornal impresso lá em casa, às vezes nenhum dos dois pega, nem folheia. O meu mais velho já fala, pai, já vi, aí as manchetes já vi no Face, que a gente reverbera, né, alguma coisa nas redes sociais. Mas pegar para ler as matérias, eu acho que o pessoal mais novo não está muito ligado. Talvez se eu tiver dentro de um formato digital que lhes fala mais a respeito, né, talvez eles se interessem pelos nossos conteúdos. Quando a gente fala de curiosidades da cidade, de personagens, talvez isso amplie o nosso público. Então, eu acho que por insistência, por fidelidade nossa ao produto jornal impresso, nós mesmos é que estamos atrapalhando o jornal de crescer, em termos de audiência, né? de mais faixas etárias terem acesso a nós mesmos. Então, eu acho que o futuro pode ser promissor se nós soubermos nos adaptar da melhor forma, sem perder o que temos e abrindo para novos. Né? Mas é um pouco disso das livrarias também, né? Muita livraria acabou fechando e virando uma lanchonete, uma cafeteria. E algumas poucas que sobrevivem, né? Embora o produto livre ainda é consumido, muito bem consumido, né? Para vocês tem um futuro interessante realmente por causa da credibilidade, né? Que o nome, você falou, a marca jornal local, ela acaba dando um peso diferente para a notícia, por exemplo, de forma digital, né? Você publicar uma matéria, uma notícia de forma digital, sendo Igor assinando é uma coisa, jornal local assinando é outro peso. Aqui no meu bairro, fulano fez não sei o que esses dias e tal. É uma coisa, é um post de rede social. É um post de rede social. Aqui, quando tem uma credibilidade, tem um nome, eu também percebo que o jornal local ele tem colunas. Ainda tem esse diferencial que são... as pessoas podem também querer ler a opinião dessa pessoa aqui sobre tal assunto. E isso é um diferencial, não tem jeito. Hoje em dia existe um mercado de influenciador digital e tudo, e é um mercado que dá certo porque as pessoas querem ouvir o que aquela pessoa tem a dizer sobre aquilo. Acreditam nela, né? Você sabe que isso é interessante, que desde o começo do jornal, assim, a gente nem só acredita, se identifica. A gente percebia que algumas coisas polêmicas da cidade, aquelas polêmicas, principalmente de política, que acontecia num determinado dia, muita gente esperava o que o jornal local ia dizer, ou como que a gente ia traduzir aquilo, ou como a gente ia contar essa história. Recentemente, essa história do nosso presidente da Câmara, né, que teve aquele processo todo, eu falei, Paulo, vamos contar a história, não precisa tomar partido, vamos contar a história, só descrever todas as sessões. Sem opinar, né? Sem opinar, porque eu acho que o nosso público quer muito isso, ele quer saber como... já confia na nossa descrição das coisas, né? E de uma certa forma, a gente chancela o que está sendo falado por aí. Quer dizer, até então, eu lembro que antes da gente trabalhar mais diretamente com o jornal, a gente tinha muito essa coisa do boato. Aqui em Valença, os políticos trabalhavam no boato. Tinha uma máquina de boataria em Valença. E muitas vezes a gente ingenuamente achava que isso era uma coisa natural, mas não, era plantado. Os políticos têm uma rede de boateiros na cidade. Então tinha uma boataria que vinha da Rua dos Mineiros. E até então não tinha ninguém que confirmasse ou não. E aí, quando nós começamos a fazer, a gente sentia isso, que as pessoas tinham na nossa confirmação se aquele fato era verdadeiro ou não. Que a gente buscava... A fake news já vem daí, né? Vem... Era o Fofoca News. O Boato News. Então, eu acho que isso também
nos credencia para tentar continuar a fazer um trabalho. Isso funciona no impresso ou no digital, onde estiver, estão vocês falando. É a marca. Né? É uma coisa que ele falou que eu acho que é interessante pegar um gancho, que uma coisa é um assunto sendo comentado por uma pessoa, que seja, é um post em rede social. A partir do momento que sai por um jornal, a partir do momento que sai por um veículo de comunicação, é uma fonte. Né? É diferente a visão. Então, independente assim, de talvez o produto físico do jornal esteja numa crise e possa estar até no final, a notícia sempre vai precisar e hoje ela precisa mais ainda de validação. Você precisa saber de onde a notícia está vindo e se ela tem credibilidade, porque você falou, a fake news, cara. Hoje qualquer um pode fazer uma notícia e sair. A ferramenta, o Twitter agora tem ferramenta de... Eu não sei se as outras redes sociais também tem. O Instagram tem. Ferramenta de... Ele fala se é verdade ou não. Você bota uma notícia lá, aconteceu tal coisa. Às vezes embaixo vem a notinha, ó, essa notícia aqui é falsa, aconteceu isso, isso, isso. Hoje em dia é preciso ter algum... E eles botam uma fonte, sei lá, botam o G1, alguma fonte assim, para provar que aquilo é mentira ou que é verdade. Porque hoje em dia precisa. É igual todo mundo pode falar, todo mundo pode criar um boato. A informação, de um modo geral, está por uma crise, né? Porque tem esse lance até que você está falando de rede social, que tem essa discussão de monetizar notícias em rede social, né? Do Facebook, Instagram, por exemplo, pagar para você botar a notícia lá. Então, eu acho que a gente não demora a ver uma forma de monetizar e estabelecer como que a notícia vai ser... você vai receber por esse seu trabalho e ela vai continuar existindo, né? A notícia vai continuar tendo uma fonte fiel, mas acho que a gente não demora a concretizar como que isso vai acontecer, só que realmente é um processo de transição, né? E, rapaz, você sabe que essas grandes empresas, elas estão preocupadas com isso, não só pelo fato de serem obrigadas em algum momento a pagar pelas... Mas você sabe que elas já ofereceram, ou vêm oferecendo a esses jornais locais ou de comunidade, cursos. Eu já fiz curso no Facebook. É mesmo? E já fui convidado para fazer curso junto ao Google. É curso assim, deles dando orientação de como você deve manter o seu produto jornalístico e fazer com que ele ganhe mais notoriedade junto a eles, né? Junto ao Facebook, junto ao Google. Então, eles estão assim, conscientes de que essa geração de noticiário local ou comunitário, muito mais até nas cidades grandes, essas comunidades, né, que sempre tem um cara lá fazendo um jornal, um podcast, eles sabem que isso aí para eles é fundamental, porque é isso que gera muita audiência também, para eles. Exatamente, porque as pessoas vão por intermédio deles, vão por intermédio do Google. As pessoas vão atrás do jornal. Cadê o jornal local? Cadê o jornal de Valença? Cadê a notícia de Valença? Então, eles já estão se preparando para isso há muito tempo, de ter esse conteúdo ainda vivo dentro das suas plataformas. Nossa, nem sabia disso. Não sabia também, não. Eu tenho um certificado de curso do Facebook, Facebook e jornalismo... tem um nome específico, jornalismo não é local, não, mas um jornalismo comunitário, alguma coisa assim. Pode ser que chegue até no momento que para você ter algum tipo de selo, alguma coisa, eles vão exigir esse tipo de curso. Né? Eu acho que isso vem muito em função também dessa onda pesada que veio por causa desse governo federal anterior, que veio muito fazedor de fake news, né, nessa onda. Até que é mundial isso, né? Os lances de fake news é uma máquina. Isso aí é impressionante. É a evolução da boataria que você estava falando. Eu confesso que isso me angustiou muito esse período. Eu fiquei muito angustiado de ver, assim... Até a faculdade de comunicação também perdeu o valor, né? Primeiro que eles tiraram a obrigatoriedade do diploma. Aí veio essa história de que agora com rede social todo mundo é jornalista de si próprio.
Aí a pessoa cria um canal, cria uma coisa, ela vai criando uma credibilidade falsa, na verdade falsa mesmo, dentro do nicho dela, e fala sempre para esse nicho vai crescendo, essa pessoa de repente ela virou uma fonte confiável, mas ela não é, ela fala o que ela quer, ela não é nem joga opinião, ela joga o que ela tem interesse de fazer, e meio que ela virou uma fonte, de repente ela virou uma fonte, isso é um perigo hoje em dia, né? É um perigo mesmo. Gustavo, cara, o papo foi muito bom, né, cara? Tá sendo, né? Porque eu tô só aqui, ó. Eu fiquei muito feliz de você ter vindo hoje aqui, cara. Foi um bate-papo que rodou muito bem. Ô, Rodrigo, a gente ainda tem tempo? 4 minutos aí para dar 1 hora. Então é isso mesmo. Gustavão, muito obrigado, querido. Eu que te agradeço. Um prazer. Oportunidade. Deixa seu recado, fala pra gente como é que a gente faz para assinar o Jornal Local, como é que a gente acha. Dar algum recado, falar alguma coisa. Não, eu queria só dizer assim, que o Jornal Local a gente sente que é um pouco uma missão, a gente continuar e tal, mas que a gente também está pensando em como transitar ele. Porque eu não sei como é que a gente vai entrar 2024, se vai ser da mesma forma, se vai ser da mesma estrutura, por causa disso tudo que a gente conversou aqui. Então, eu agradeço, eu quero agradecer e dizer até que exatamente hoje, é dia do aniversário do jornal, a gente está completando 17 anos hoje, na edição 872. Você já pensou o que é fazer 872 jornais? São 872 semanas da minha vida, ininterruptas quase. A gente só dá uma paradinha, às vezes, no final do ano, que entre Natal e Réveillon, ninguém está com cabeça de consumir jornal, a gente dá uma paradinha e tira umas férias coletivas. Mas eu acho que é muito assim, agradecer as pessoas que foram apoiadoras do jornal, dizer que muita gente deixa de nos apoiar porque faz injunções que não tem nada a ver, e eu tenho muito a agradecer os que nos apoiam, as pessoas que desde o número 1 estão dando força, não só do ponto de vista publicitário ou de assinatura, não, às vezes é um elogio que façam, né? Ou um agradecimento que façam porque o jornal está lá existindo e tal. Então, isso já nos anima, nos dá mais força, né? E dizer que o jornal está nas bancas, se puderem apoiar as bancas também, é sempre bom, é uma tradição. Você obter o seu jornal, sua revista, fonte de comunicação, troca de informação. Eu tenho clientes que nunca quiseram assinar o jornal porque gostam de ir na banca. Eu tenho um senhor que é muito amigo nosso, o Mário Afonso, ele falava, não quero assinar não, porque eu gosto de ir na banca, eu gosto de conversar com o rapaz da banca. Isso é interessante, né? É legal. É uma opção de vida. Então, agradecer a vocês por esse bate-papo, porque esse bate-papo não deixa de ser também uma terapia que a gente faz. A gente descobre o que a gente tem para falar, né? Que às vezes está represado. Então, obrigado, a oportunidade foi muito boa. E eu desejo muito boa sorte a vocês nesse projeto, que a gente puder ser parceiro e ajudar. Com certeza. Estaremos também muito abertos a isso. A gente também. A gente também, foi muito bom. Dá o nosso recado final para a gente aí. O nosso recado final é o mesmo do início. Manda ver. A gente está aqui com esse estúdio, um estúdio novo, com equipamento tudo de primeira linha, e tá para locação. Quem precisar fazer qualquer tipo de conteúdo audiovisual, não só o podcast, mas qualquer tipo de conteúdo, a gente está aqui, pode vir, marcar, fazer uma visita, conhecer. A gente tentou fazer o melhor para a nossa cidade também. As pessoas que têm vindo aqui têm gostado e elogiado bastante. E é isso. Eu gostei bastante desse papo. Falei pouco. Se inscrever aonde? Nas mídias sociais. GD Agência em todas as mídias sociais ou no nosso site, que é só gd.com.br. Se inscreva no canal, compartilha esse conteúdo com seus amigos, enfim. Faça uns comentários. Isso. Indica pra gente novas pessoas e vamos fazer esse conteúdo voar, né? Isso aí. Gente, obrigado. Até a próxima. Tamo junto, hein? Tchau, tchau. Valeu.